tarde a todos, sempre bonita, começando para vocês hoje nesse dia maravilhoso. E a gente aí tem muitos assuntos bons para o dia de hoje. A gente vai falar sobre alimentação saudável e saborosa, sem glúten, sem lactose, sem conservantes e industrializados. Tem coisa melhor? Não, né? Do que vida saudável, a gente falar de alimentação saudável. Quem vai explicar para a gente é a empresária Amanda Maletsky, ela que é do Delight Café Empório. Também a gente vai conferir os penteados para noivas. Aí a gente está no mês de maio, mês das noivas, tem muitas dicas e vocês vão conferir aqui hoje com a maquiadora e também cabeleireira profissional Kellen Alves. E para começar o nosso programa, a gente vai falar de um assunto muito interessante e até para algumas pessoas ainda desconhecido. A gente vai saber o que é a neuralgia do trigêmeo. Quem vai conversar com a gente e explicar um pouquinho mais é o neurocirurgião Dr. Daniel Benzecchi, do Hospital Instituto de Neurologia de Curitiba, e ele já está aqui com a gente para explicar, né, o que é essa enfermidade. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Ótimo, muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Que bom. Doutor, quando a gente fala, né, você que no caso, tem atuação em neurocirurgia funcional, radiocirurgia, tratamento de dores crônicas, o que é exatamente dores crônicas? Dores crônicas, pelo conceito internacional, seria toda e qualquer dor que prevalece ou que aparece durante um período superior a 3 meses. Sim. Ou seja, toda aquela dor que é mais prolongada, mais duradoura, né? Para você ter uma noção, as dores crônicas, na verdade, ele acomete cerca de 30% até 40% da população geral. Imagina um país, por exemplo, como o Brasil, né, no qual 30% a 40% da população significa uma quantidade de pessoas que sofrem de uma maneira assim bastante acentuada. Interessante lembrar que desses, aproximadamente 7% dessa população vai ter uma dor que chega a ser incapacitante, que prejudica bastante a qualidade de vida, não simplesmente que tira um dia de trabalho ou outro, mas sim que incapacita de uma forma bastante significativa a vida do indivíduo. É sério mesmo. Bom, em questão de doença crônica, né, que a gente sabe, uma das piores dores que existe, e dizem que é uma das mais doloridas, né? Que quando a pessoa tem, ela não aguenta de tanta dor. Seria a neuralgia do trigêmeo. O que é essa neuralgia? Alguma dor específica? É na cabeça, em algum membro? Então vamos lá, vamos tentar explicar um pouquinho melhor a respeito da tal da neuralgia do trigêmeo. Vamos começar, talvez, fazendo as pessoas entenderem um pouco do conceito. Que é, né? Neuralgia significa toda e qualquer dor num território de um determinado nervo. E o trigêmeo é o nervo responsável principalmente pela sensibilidade da nossa face. Ele tem esse nome porque, na verdade, ele nasce com um nervo e se divide em 3. Né? Então, ele tem 3 ramos. O primeiro ramo vai aqui para a parte superior da face, o do meio para a proporção média e o terceiro para cá, para a região da mandíbula. Então, por isso que ele chama trigêmeo, na verdade. Entendi. Imagina que a neuralgia do trigêmeo significa algum motivo, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, e que faz com que esse nervo, de repente, comece a funcionar de uma forma absolutamente fora do normal, gerando uma dor realmente bastante insuportável. Como você falou, a neuralgia do trigêmeo realmente é considerada por muitos como a pior dor que o ser humano pode sentir na face da Terra. E não é assim, é exagero dizer que tem muitos pacientes que realmente ficam absolutamente desesperados. Várias pessoas, inclusive, tentaram até suicídio, coisa desse tipo, porque é uma dor extremamente forte, realmente, se não for tratada e se não tiver realmente um aconselhamento médico adequado. É porque é na face, né? Eu acho que, se eu não me engano, nessa região aqui é muito sensível. Tudo que envolve fonte, mandíbula, dói muito, não dói? É que, na verdade, assim, toda a região do nosso corpo é muito sensível, mas imagina a face e imagina que nós estamos falando de um problema que começa diretamente no nervo. Né? Então, é um nervo relativamente grande, no qual ele está afetado. A neuralgia do trigêmeo ela tem algumas coisas que são bem características, porque o primeiro erro que muitas pessoas, e até diria até alguns médicos têm, é imaginar que toda e qualquer dor na face significa neuralgia do trigêmeo. Não é. A neuralgia do trigêmeo ela tem uma característica que é bem típica, né? Ela vai pegar um ou mais ramos, o mais comum é aqui na parte do meio ou aqui na parte mais inferior, e ela tem uma característica bem interessante, que é o fato de que ela é uma dor ultra curta. Sabe o que significa dizer? Que mais do que ser aquela dor assim que fica incomodando o tempo todo, ela começa, assim, a pessoa está bem e tudo mais, de repente dá um
estalo como se fosse uma espécie de um choque elétrico, uma corrente elétrica, ou mesmo como se fosse uma fisgada. Só que ela vem de uma forma absolutamente inesperada, dura um pouco de tempo, mas aquilo limita muito a pessoa. Porque, imagina, nós estamos no meio de um bate-papo, por exemplo, com amigos, e de repente vem aquela dor insuportável realmente na face. Isso realmente limita bastante as pessoas. E não é à toa que é uma coisa que assim, prejudica significativamente a vida e a qualidade de qualquer ser humano. Com certeza, imagina, você está ali numa boa, conversando, trabalhando, de repente tem uma dor dessa. Não, não deve ser nada bom. E tem cura? A neuralgia do trigêmeo, interessantemente, é assim. A maior causa da neuralgia do trigêmeo, por incrível que pareça, é decorrente de uma determinada artéria, ou seja, um vaso sanguíneo, que fica pulsando em cima do nervo trigêmeo. Então, obviamente, todos vão entender que no nosso corpo nós temos, dentro do nosso cérebro, está lá um nervo, e nós temos vários vasos sanguíneos que passam ali naquela redondeza. Acontece que, às vezes, principalmente com o passar dos anos, essa artéria ela vai se aproximando do nervo trigêmeo. Ela começa a pulsar em cima dele, até que chega uma hora que uma proteína que, na verdade, reveste o nervo trigêmeo, ele começa a se perder. É como se fosse, de repente, um fio desencapado. Mais ou menos assim, grosseiramente, para as pessoas entenderem. A partir daí, então, uma determinada pulsaçãozinha a mais faz com que o indivíduo tenha uma dor, né? Então, vamos falar sobre tratamento para isso. Então, por exemplo, um dos tratamentos seria cirurgia mesmo. Você abrir, né, tirar ali um pedaço do osso, né, ir lá e afastar aquela artéria que está pulsando em cima do nervo. Com isso, até cerca de 85% dos pacientes podem ficar relativamente quase que curados até durante um período assim muito prolongado de tempo. Nós estamos falando a longo prazo. Nenhum dos tratamentos, obviamente, nós estamos falando de 100% de probabilidade, mas nós estamos falando de uma taxa grande de tratamento. Eu citei aqui um deles, obviamente nós vamos ter tempo de conversar a respeito dos outros tratamentos também que são possíveis. Tem outro, né? No caso, a radiocirurgia. A gente vê que a radiocirurgia é algo que vem crescendo, só que também é um procedimento sem cortes, mas não tem em tudo quanto é lugar, né? Ele tem locais específicos. Se eu não me engano, acho que Curitiba é um dos únicos aqui no Brasil que tem essa opção, né? Me permita começar falando um pouquinho a respeito do tratamento da neuralgia do trigêmeo, que cerca de 50% dos pacientes vão para o tratamento puramente medicamentoso, ou seja, remédio e só. Dá algum tipo de medicamento, controla e passa a vida absolutamente bem. 50% deles vão precisar de algum tipo de procedimento, no qual nós falamos sobre a questão da cirurgia convencional. Mas como você bem citou, existe um tratamento bem efetivo para esse tipo de situação, que é o que nós chamamos de radiocirurgia, que no caso lá do Instituto de Neurologia de Curitiba, no INC, nós dispomos da primeira Gamma Knife, que é o que nós chamamos de Gamma Knife Perfection, que digamos assim é o top ou o máximo de melhor que tem do ponto de vista de radiocirurgia. O que significa isso? A Gamma Knife, na verdade, é um equipamento que através de radiação, que ela é focada para um determinado ponto, que no caso aí é o nervo trigêmeo, ele vai fazer com que esse nervo trigêmeo ele diminua aqueles impulsos errados que passam através dele. E como você bem citou, o Gamma Knife Perfection é o primeiro que teve do Brasil, foi aqui em Curitiba mesmo. É um grande orgulho, né, do hospital ser pioneiro realmente, como várias outras coisas aqui em Curitiba. E quantas sessões, né, é necessário para que a pessoa comece a se sentir bem, veja que consegue levar uma vida normal, sem ficar naquela apreensão, será que hoje eu vou ficar bem, será que hoje eu vou ficar mal? Olha que coisa interessante e até diria boa, né? A Gamma Knife, o procedimento, ele é feito em apenas uma única sessão. Você está brincando? Uma única sessão, né? Então é algo que o indivíduo ele chega normalmente de manhã cedo, 7h30, 8 horas da manhã, é dado um sedativozinho para ele, assim, só para ficar um pouco mais relaxado, né? Tem toda uma sequência de tratamento e para um caso típico de Gamma Knife, assim, vamos dizer que 3 horas e meia depois ele está liberado para ir para casa. Então não precisa ficar internado, não precisa ficar internado, não precisa. Uma das grandes vantagens dele é essa, não precisa de corte, não tem bisturi, não dá ponto, não precisa de internamento maior nem nada disso. Obviamente o efeito leva alguns dias a semanas para aparecer, né? Então não é que ele sai de lá já sem sintoma nenhum, mas cerca de 15, 20, 30 dias depois ele já começa realmente a ter um efeito bem significativo do ponto de vista de melhora das dores. Bom, você falou que esse aparelho é bom, eu acredito que seja maravilhoso, o Gamma Knife, né? Tem outras coisas que ele pode curar, ajudar, independente desse tratamento? Sem dúvida. Então, interessantemente, assim, a Gamma Knife,
para a gente que vivencia isso no dia a dia, a neurologia do trigêmeo ela deve corresponder hoje a cerca de 1/3 dos pacientes que vão realmente para tratamento dessa natureza. Eu diria que talvez, se ele for, sei lá, um pouco mais de 30% do nosso dia a dia, 50% são os tumores cerebrais, em especial as metástases, né? Então, metástases que são tumores, na verdade, que aparecem no sistema nervoso decorrente de alguma outra lesão, são relativamente bem facilmente e corriqueiramente tratados através da Gamma Knife. Essa imagem que a gente está vendo, doutor, fala justamente do nosso assunto, né, que seria a neuralgia do trigêmeo. É isso mesmo? As 3 ramificações, como você falou ali, né? É isso mesmo. Então, nós temos o ramo superior, que nós chamamos de oftálmico, o do meio, que é o maxilar, e o mandibular, que é o inferior. Do ponto de vista médico, nós chamamos de V1, 2 V2 e V3. E a pessoa pode ter dos 2 lados ou geralmente é um lado só? Interessantemente, a neuralgia do trigêmeo, ela acomete normalmente um lado. Obviamente, o indivíduo pode ter um azar de ter dos 2 lados. Nossa, mas interessantemente, quando ele tem dos 2 lados, eles não são simultâneos. Ou seja, não vai aparecer os 2 ao mesmo tempo. Então, aparece um, depois aparece outro, eles não são simultâneos, porque o mecanismo que está gerando um e outro, eles aparecem em situações diferentes. Com certeza. Então, se já tem dos 2 lados ao mesmo tempo, a gente já tem que considerar que muito possivelmente não seja realmente neuralgia do trigêmeo. A gente tem uma outra imagem ali, vamos colocar para o pessoal de casa ver se identifica. São aonde ela pode sentir as dores, né? Que você estava comentando com a gente, principalmente a parte do malar ali, né? Exatamente. Então, essa do meio, que aqui maxilar ou malar, na verdade é o mais comumente afetado. E o segundo seria exatamente a parte mais inferior, que é o mandibular ali na parte, que é o da direita, né? Que é o que pega a parte inferior. Mas pode pegar um, pode pegar 2, ou pode pegar até mesmo os 3 ramos ao mesmo tempo. Lembrando de um lado ou do outro e assim por diante. Interessante. Bom, para as pessoas que têm muita dor, que vivem tomando analgésico, né? Às vezes ela pode até ter um caso como esse, como essa enfermidade, ou até outros sintomas, outras situações que ela se torne dependente desse analgésico. O que você recomenda? Na verdade, assim, na maioria dos casos tem que se avaliar bem criteriosamente esse tipo de situação. Antes de ficar tomando remédio sem saber direito por quê, né, doutor? Isso. É importante lembrar que, assim, você precisa ter um médico que esteja orientando adequadamente a pessoa, né, um especialista na área. Lembrando que não é raro, e isso nós vemos realmente no nosso dia a dia, pessoas que têm dores prolongadas, inclusive provocadas pelo abuso de medicamentos. Então, que fique bem claro para a população geral, assim, que a automedicação não é boa. E o exagero, principalmente de remédios, do ponto de vista de controle da dor, sem uma adequada orientação, não é adequado, não é bom, né? A gente tem mais uma imagem ali, vamos colocar, aonde mostra bem cada ponto, cada situação. A gente vê que envolve um pouco ali o ouvido também, né? A pessoa pode sentir dores de ouvido, né, doutor? É frequente que, nós vimos ainda há pouco, que o trigêmeo ele realmente vai até muito próximo da parte ali do ouvido mesmo. E ele pode, e frequentemente, ele irradia, né? Ou quer seja da parte inferior dos dentes, ou do lábio, e frequentemente ele se irradia realmente para a parte mais anterior da orelha, né? E eu acho assim, ela até pode confundir, achando que é uma dor de ouvido ou dor de dente, e no fim é essa enfermidade, né, que a gente vê que não é nada fácil, como a neuralgia do trigêmeo, que a gente já viu aí. Tem uma idade específica que isso pode começar, ou é desde pequeno, não sei? Então, eu começaria falando um pouquinho a respeito Porque a gente já se preocupa, né, doutor? Então, eu começaria falando um pouquinho a respeito desse comentário seu sobre procurar outros especialistas. E realmente é uma grande realidade. Não só no Brasil, mas até mesmo em países desenvolvidos, com alto grau de avanço da medicina, muitos pacientes que têm neuralgia do trigêmeo, eles frequentemente são abordados do ponto de vista odontológico. Inclusive com extrações dentárias desnecessárias, com tratamentos endodônticos, que no caso são tratamentos de canal, e infelizmente muitas vezes o diagnóstico realmente é outro, né? Já em relação à questão da idade, que foi a sua segunda pergunta, vale lembrar que a neuralgia do trigêmeo é um problema mais comum em pessoas de idade mais avançada, ou seja, quanto mais idoso, mais comum ele é. Tem essa proporção. Né? Mas pode aparecer em pessoas mais jovens, inclusive até em adolescentes, tem relatos de casos de criança, mas aí são raros, né? Mais adultos e principalmente na população mais de idade avançada. Tem algum sintoma? Porque a gente sabe que
a maioria das enfermidades elas começam aos pouquinhos, né, com alguns sintomas aparecendo. Tem algum sintoma específico que a pessoa pode falar, puxa vida, posso estar com essa enfermidade, posso estar, né, sentindo aí essa neuralgia que na verdade é algo que muitas pessoas acham que pode ser algo de inverno, né, algo de piscina, e não tem nada a ver, né, por causa do ouvido. Não tem nada a ver. Friagem, não sei o quê, que é muito comum as pessoas dizerem isso. Não tem nada a ver, né? O primeiro sintoma realmente, porque ele manifesta basicamente com dor, né? O primeiro sintoma são aquelas dores, que são realmente, como eu falei, meio ultra curtas, mas que começam de modo geral mais leves, né? A pessoa está bem, de repente dá uma fisgada, um choque elétrico, né? Alguma coisa assim na face, né? E começa de uma forma um pouquinho mais leve e com o passar do tempo ele vai começando a vir mais vezes, ele vai começando a vir com uma intensidade maior. Isso é o mais típico desse tipo de situação. Mas algum tipo de inflamação? Na verdade, não existe exatamente uma inflamação do nervo, mas conforme eu falei para vocês, na maioria dos casos, o que existe é uma perda da proteína lá que protegeria o nervo, né, que é o que nós chamamos de mielina, né, que faria com que existisse como se fosse uma atividade irritativa em cima do nervo trigêmeo. E tem algum exame de prevenção, doutor? Alguma coisa que as pessoas possam buscar, principalmente pessoas de idade, que a gente sabe que já é de rotina, de praxe, fazer mais tipos de exames. Tem algum exame específico para isso também? Na verdade, assim, se você fizer por exemplo, uma ressonância magnética, você pode identificar, por exemplo, que tem uma artéria ali na proximidade. Mas vale lembrar que até 10 a 20% da população pode ter uma artéria lá próxima do trigêmeo e que vão seguir suas vidas bem e sem absolutamente desenvolverem nenhum tipo de sintoma. Então, na prática, a gente não orienta assim, as pessoas a faça testes de prevenção, né? Ou testes para identificar isso daí com o passar do tempo. Entendi. Então, só se manifestar sintomas a gente faz, até porque felizmente não tem, assim, essa talvez seja uma grande vantagem talvez da neuralgia trigêmea. Eu sempre digo que é uma doença horrível, não precisa dizer que, por tudo que foi comentado, que é super limitante. Mas talvez o ponto positivo, se é que a gente pode dizer assim, não tem gravidade, assim, no sentido de que ninguém morre de neuralgia do trigêmeo, ninguém vai ficar aleijado por causa disso. É nem só nada um incômodo, um disso, desde que não tenha algum outro problema envolvido aí, né? Entendi, bom saber. Eu vou deixar aqui então os contatos, né, do Dr. Daniel para as pessoas que estão assistindo, que se identificaram, né, com essa enfermidade, com esses sintomas. É só entrar em contato com o Instituto de Neurologia de Curitiba, está ali o site. Através do site é só procurar o Dr. Daniel, que está aqui com a gente hoje, e ele vai poder tirar todas as suas dúvidas e esclarecer todos os problemas em relação a isso, né, doutor? Isso com mesmo, certeza. Mari. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. E você gostou? Então não saia daí que a gente já volta com mais informação, mais bem-estar, vida saudável para vocês. Fica aí.